Bernardi. Ouvindo você, Cláudio, me passou a ideia de que o Brasil é o grande algoz, né? O grande prejudicador do clima no mundo, que não é uma verdade. O Brasil é muito pequenininho perante o mundo e é um pulmão para o mundo, se é que nós podemos falar assim, que o pulmão, na verdade, são os oceanos. E, por falar em oceanos, a China, que é a maior poluidora, que não se preocupa em nada, que tem um passivo ambiental gigantesco por causa do seu crescimento ao longo dos últimos 20, 30 anos, a China não se preocupa com nada e eu não vejo o Observatório do Clima criticar a China ou chamar a atenção da China, dos Estados Unidos, da Alemanha, cuja matriz energética é baseada em carvão. Essa cobrança do Observatório do Clima é tão somente sobre o Brasil ou vocês também estão de olho com os outros países que têm muito mais peso na poluição do mundo? Carlos, primeiro, eu pediria que você olhasse o site do Observatório do Clima para ver as manifestações que a gente já fez a respeito de políticas climáticas insuficientes nos Estados Unidos, para citar apenas um exemplo. Então, não é verdade que a gente só critica o Brasil. A outra coisa é que nós não somos o Observatório do Clima da China, nós observamos as políticas públicas de mudança climática do Brasil. Então, me parece bastante natural que o Brasil seja objeto de escrutínio mais próximo do Observatório do Clima. O que eu estou te falando aqui é que nenhum país do mundo, exceto o Marrocos, o Gabão e a Costa Rica, tem metas compatíveis com o Acordo de Paris. O problema é que só existe um país do G20, o G20 é o bloco que responde por 80% das emissões de gás de efeito estufa do planeta, apenas um país do G20 fez uma promessa de clima para 2030 no ano passado que regride na ambição. Esse país é o Brasil. E não sou eu que estou dizendo, é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. José e o Brasil, Maria... sim, o Brasil não é, só para completar aqui, o Brasil de fato não é o principal emissor de gás de efeito estufa do mundo. É o quinto maior emissor de gás de efeito estufa do mundo. A gente está atrás de China, Estados Unidos, Rússia... Bem atrás, né? E Índia. Bem atrás de China, atrás, porque nós temos inclusive, crédito de carbono, porque nós ajudamos muito o clima do mundo com a nossa Amazônia e com a preservação, porque até a gente tem código florestal que país nenhum do mundo tem. Também não é bem assim. Tem vários países do mundo que têm leis muito estritas de proteção de floresta. Por exemplo, os países europeus, na França você não pode cortar Não tem mais floresta, dizimaram praticamente tudo. Sim, eles dizimaram praticamente tudo. E agora cobram da gente uma posição. Eles foram estúpidos na Idade Média, eles foram estúpidos na Idade Moderna, eles cortaram todas as suas florestas, mas se você for à Europa hoje, você vai ver muita floresta em pé. Eu morei nos Estados Unidos, no Nordeste dos Estados Unidos, e é uma zona completamente florestada, porque são florestas que cresceram depois do século XVIII, né? As antigas pastagens e áreas agrícolas foram abandonadas e a floresta voltou. O Brasil tem muito espaço para deixar a floresta regenerar e multiplicar a sua produção agropecuária. A gente não faz isso por uma série de razões que a gente podia passar 2 dias aqui discutindo. Mas, como eu disse agora há pouco, o Brasil tem uma curva de emissões que é causada por crime, por atividade ilegal. A gente ficou mais pobre no ano passado e a gente emitiu 9,5% a mais. Quer dizer, não tem nenhum motivo econômico para o país fazer o que faz com a sua floresta. Zero. A gente não está ficando mais rico por causa disso, ao contrário. Para fecharmos então, Cláudio, José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois é, Cláudio, eu gosto quando você fala de atividades ilegais. Em primeiro lugar, a legislação brasileira é bem rígida, né? E talvez seja o único que tenha um material legal concatenado, né, no código. Isso facilita muito cobrança e tal. Mas é uma das legislações mais, vamos dizer, mais exigentes do planeta. Não é a mais, eu não tenho muita certeza, mas num determinado momento era, quando foi aprovado o primeiro código. E as atividades que você se refere são atividades
ilegais. Não há o governo desmatando como a impressão que se dá, né? De que o governo sai desmatando por aí. Não. As queimadas são ilegais, os desmatamentos são ilegais e passa-se subliminarmente a mensagem subliminar de que nós estamos devastando a floresta para criar boi ou para plantar soja. Isso não é real. Então, a tradução, Cláudia, é que você está certo em defender a natureza, o planeta, é nosso planeta. Todo mundo defende, todo mundo quer, mas a maneira de fazer esse discurso, esse debate, é que há divergências, né? Então, assim, em vez de atacar o governo, podia atacar e denunciar quem está queimando a floresta e quem está devastando. E esse trabalho é feito de uma maneira ainda não, vamos dizer, 100% pelo governo, porque existem poucos profissionais que atuam nesta área. O servidor público, quando passa num concurso no IBAMA, passa para atuar lá na floresta, na primeira oportunidade que ele conhece um político, ele se transfere para Brasília e hoje o IBAMA tem muito mais gente vamos dizer, na atividade meio do que na atividade fim, que é a fiscalização. Então, não é culpa deste governo, não é culpa do presidente Jair Bolsonaro que as queimadas continuam e o Brasil não está incendiado, como dizem por aí, né, Cláudio? Zé Maria, eu vou ter que discordar em tudo do que você falou. O governo, de fato, não está desmatando a Amazônia. O governo está deixando que os criminosos desmatem a Amazônia. Como é que ele deixa os criminosos desmatarem a Amazônia? Ele, no primeiro dia de governo, o presidente Bolsonaro reestruturou o Ministério do Meio Ambiente, fechando a Secretaria de Clima e Florestas do Ministério do Meio Ambiente. Engavetou o PPCDAM, que era o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, dizendo que a gente não precisa desse plano, a gente não precisa do IBAMA, o IBAMA é uma grande indústria da multa, a gente vai resolver o problema dos produtores rurais, segundo ele o problema seria a ação dos órgãos de fiscalização. O IBAMA foi efetivamente manietado nessa gestão, foi efetivamente impedido de atuar. No lugar do IBAMA, tentou-se colocar o Exército, que custou 550 milhões de reais, que é 6 vezes o orçamento anual do IBAMA, para uma operação militar que resultou em nada, porque o desmatamento segue em alta. O desmatamento bateu 2 recordes sucessivos em 2019 e em 2020. Em 2021, a gente ainda não sabe qual vai ser a taxa oficial, mas é muito possível que ela fique próximo dos 10 mil quilômetros quadrados, que é em torno de 60% superior à taxa verificada na última década. Então, de fato, você tem razão quando diz que existe um problema anterior nos órgãos de fiscalização. O IBAMA, de fato, vinha perdendo funcionários, vinha perdendo pessoal. Mas eu não sei se você se recorda de uma live do então presidente eleito, Bolsonaro, em novembro de 2018, quando ele foi confrontado com um pedido para contratar 3 mil agentes para o IBAMA e para o ICMBio, e ele a reação dele foi algo como: vocês estão de sacanagem comigo, vocês estão de brincadeira comigo. É óbvio que eu não vou contratar 3 mil funcionários para o IBAMA e para o ICMBio. Bom, mas você tinha 550 milhões para aplicar numa operação militar, você tinha dinheiro para contratar fiscais para o IBAMA e para o ICMBio, que inclusive o vice-presidente da República disse em mais de uma ocasião que há um problema de falta de servidores no IBAMA e no ICMBio e que era preciso fazer concurso para o IBAMA e para o ICMBio. Eles tiveram 2 anos para fazer isso e não fizeram. Repasses também para o observatório, né, Cláudio? Não, meu caro. O Observatório do Clima jamais teve 1 centavo do governo. Através de convênios? Sequer. Nenhum centavo sequer do governo federal. As nossas fontes de recurso são todas públicas, estão no nosso site, você pode acessar lá e ver quem são os nossos financiadores. Eu queria só fazer uma colocação. Errar a minha participação. Nós não temos ali pessoas devastando a Amazônia porque são, sei lá, psicopatas que querem ver árvore no chão. Temos ali, são organizações criminosas que derrubam árvores porque tem mercado.
Tem mercado, essa madeira tem mercado. E aonde está esse maior mercado? Está exatamente nos países que hoje criticam o Brasil. É a França, é a Noruega, são países, inclusive nós temos até DNA das árvores. E está se localizando isso. Ou seja, criticam o Brasil por um crime, mas o crime mesmo parte porque compram essa madeira. E aí tem uma confusão aí. Tem uma confusão aí. A maior parte do desmatamento da Amazônia não é para extração de madeira. A extração de madeira, ela é, digamos, a atividade que inicia a penetração numa floresta. O desmatamento acontece, sobretudo, para as pessoas se apropriarem, para essas quadrilhas se apropriarem de terras públicas. Então, eles fazem isso, primeiro, tirando a madeira, depois entra o pessoal lá para limpar aquela área e transformar em pastagem. Então, as florestas são convertidas para pastagem e 80% do mercado de carne é interno. Então, não é bem verdade, embora tenha, obviamente, um grande elemento de verdade, existam compradores de commodities ilegais do Brasil em outros países, não é verdade, não é toda a verdade, e a culpa é exclusiva desses países. A gente desmata a Amazônia para especulação fundiária e, eventualmente, para pastagem. Essas terras vão se converter em pasto em um dado momento. E 65% das terras desmatadas da Amazônia viram pastagens cuja lotação média é de menos de 1 boi por hectare. Quer dizer,